Oi, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast, o segundo episódio da nossa entrevista com os candidatos a diretores gerais do nosso campus. Estamos aqui agora com a professora Nathalie, que vai falar um pouco pra gente das suas propostas e como que ela pretende conduzir a sua gestão. Professora Nathalie, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, né? É uma oportunidade muito importante. A gente tem aproveitado todos os momentos que a gente pode para poder conversar um pouquinho mais e, nesse caso, né, acessar diretamente os estudantes. Então, estou muito agradecida e muito honrada pelo convite. Bom, eu sou o Jô e eu vou estar aqui representando a comunidade estudantil. E antes da gente começar, professora, a gente gostaria que você compartilhasse conosco um pouco da sua história, sua trajetória e a experiência dentro do IFMS. Certo. Eu sou uma virginiana, né, de 40 anos de idade, então sei que não parece, né? Não parece. E quem disser o contrário está mentindo. E eu sempre fui apaixonada pela educação. Sempre quis, desde criança, ser professora, né? Gostava de brincar de escolinha. Então, quando eu fui escolher a minha profissão, eu tentei aliar algo que eu gostava na época, que era a área de informática, né? Com a possibilidade de repente, ser professora. Então, já terminei a graduação, mirando aí no mestrado, para poder ficar mesmo na área acadêmica, que era o meu sonho. E eu comecei a trabalhar na docência em 2006. E aí, em 2009, eu vim com mais 2 amigos que trabalhavam comigo fazer um concurso numa instituição que a gente não conhecia, a gente sabia as histórias, né, da rede federal, porque eu sou paranaense, né? Então, lá no Paraná, a gente já tem o histórico dos Cefetes e a gente sabia que era uma reestruturação dos Cefetes. Então, em 2009, eu fiz o concurso para o IFMS, assumi em fevereiro de 2010, lá em Nova Andradina. E desde então, né, então são mais de 13 anos aí trabalhando no IFMS, consegui assistir, né, o crescimento da instituição, porque lá em 2010 a gente não sabia muita coisa, legislação para a educação profissional surgiu só em 2012, então quando a gente olha para trás hoje percebe que nós realmente fomos desbravando, né, a rede federal, a história dos institutos federais. E eu estou aqui em Dourados desde 2014, né? Vim removida do campus Nova Andradina e comecei aqui trabalhando com os cursos FIC. Depois a gente teve mais cursos FIC aparecendo, até chegar nos cursos técnicos, né? E a gente já tem aqui hoje curso de graduação, continua trabalhando com a qualificação profissional, cursos de pós-graduação. Então, é um orgulho muito grande fazer parte dessa instituição, fazer parte dessa história, né? E poder contar aí, da minha perspectiva, como é que foi, como é que nós iniciamos nesse campus e tudo que a gente cresceu até hoje, né? Então, é uma alegria muito grande. Eu trabalho como eu falei, eu vim para cá em 2014, mas no início de 2015, no dia 19 de janeiro, saiu a minha portaria de designação para a direção de ensino, pesquisa e extensão. Eu já tinha sido coordenadora de curso antes, mas assumi a direção de um campus que estava começando, foi bastante desafiador, porque a gente foi vendo de um a um os servidores chegando, né? E a gente precisava também ser conhecido em Dourados, a gente precisava divulgar os nossos cursos, a gente precisava divulgar as nossas vagas, e a gente foi assim sempre com muita certeza de que a educação ela transforma vidas. A gente sempre foi fazendo esse trabalho e hoje a gente tem aí uma história de mais de quase 9 anos, né, para contar no Campus Dourados. E é realmente um prazer, todos esses anos, ter trabalhado na direção de ensino, pesquisa e extensão, que é onde a gente trabalha diretamente com os estudantes, né, faz ação para os estudantes, faz ação com a comunidade por meio da extensão. Então, tem muita história para contar. O dia que vocês tiverem um tempinho a mais, podem me chamar, que tem bastante coisa para compartilhar com todo mundo. Perfeito. Começando a parte das perguntas, a gente recebeu bastantes perguntas pelo Instagram. Inclusive, se você não segue o nosso perfil, é @jornalismo.ifmsdr e acompanhe o nosso conteúdo. A primeira pergunta, o Jô vai passar para você. Combinado. Bom, sobre os seus objetivos principais, né, como diretora-geral, a gente gostaria de saber quais são as prioridades para o primeiro ano de gestão. Certo. Então, para todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que já leram também o plano de gestão, né? Nós temos um plano com 97 propostas
e elas são o início. E eu tenho certeza que muitos vão dizer, nossa, mas 97 já é bastante coisa, mas a gente está falando de 4 anos. E a direção geral é a direção responsável por olhar, né, ter essa visão mais macro. Eu gostei de uma metáfora que uma colega usou esses dias, de que a gente tem essa visão meio de drone, porque é responsabilidade da direção geral, junto com as outras duas direções, né, fazer com que o campus cresça, né? Então, qual é a prioridade? A prioridade é continuar com a educação de excelência, a prioridade é fortalecer a pesquisa, fortalecer a extensão, fortalecer as pessoas, né? A gente precisa de pessoas alegres e felizes em trabalharem aqui, em estudarem aqui, e a gente tem o plano, está escrito lá no nosso plano, inclusive, né? O nosso desejo é construir junto com a comunidade, né, esse plano de ação, que a gente precisa todos os anos ter um plano de ação específico, um plano anual específico, onde a gente vai em cada uma das áreas de atuação, né? Mas se eu precisasse falar qual é a principal prioridade, são as pessoas dentro das suas necessidades. Então, a gente sabe que precisa trabalhar muito para fortalecer os núcleos, a gente sabe que precisa trabalhar muito para conseguir abrir um novo eixo, né, que foi aí identificado na audiência pública no início do ano. A gente precisa fortalecer os cursos que a gente já tem, a gente precisa incentivar cada vez mais os nossos docentes e estudantes a participarem de projetos de pesquisa, a gente precisa cada vez mais ter os nossos servidores, seja docente ou técnico administrativo, participando dos projetos de pesquisa e ensino também, e extensão, né? Então, a prioridade é isso, de ouvir as pessoas, mas sempre lembrando que nós já temos ações em andamento. Então, a gente não pode esquecer do trabalho que foi feito e o nosso comprometimento é o fortalecimento disso tudo e dando a nossa cara, o nosso jeito, né, para as ações que a gente sabe que aquilo que ainda não deu para começar, para a gente dar prioridade. Dentro disso, sabe dizer quais propostas vão ser implementadas primeiro? A primeira é esse grupo, né, que vai fazer o planejamento anual específico. Esse planejamento, ele é feito por todos os campi, né? A gente tem aí uma agenda da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e hoje o que a gente faz é planejar a nível de diretorias e algumas coordenações. Então, uma das nossas metas é ampliar esse planejamento para as outras instâncias também, para que todo mundo tenha responsabilidade daquelas ações. Então, lá, aí a gente consegue esmiuçar em pequenas ações, né, para a gente atingir as metas, quais as ações que a gente precisa fazer. Então, como que a gente vai fazer para aumentar o nosso índice de conclusão nos cursos, né? Identificar quais são os problemas para saber como agir, em quais esferas atender. Então, o primeiro seria a organização, né, dessa comissão para esse planejamento. Porque a gente precisa ouvir, né, as direções, e em cada direção a gente tem diversas coordenações, e aí nessas coordenações é que a gente tem a expertise para poder saber o que é prioridade em cada uma delas. Então, cada coordenação tem a sua prioridade. Se a gente perguntar para o Rodrigo quais são as prioridades no curso de jogos digitais, ele vai trazer as prioridades e a gente precisa pensar nas ações em cima disso. Da mesma forma, se a gente perguntar lá na Copor quais são as prioridades do setor, né, para pagamentos e orçamentos, eles vão ter as prioridades. E é o trabalho da diretora-geral, né, enquanto líder, dar as condições para que todo mundo execute esse trabalho, né, o seu trabalho, e a gente continue crescendo. Ótimo. A gente recebeu também perguntas sobre políticas em relação a casos de assédio contra estudantes dentro do nosso campus. E aí a gente gostaria de saber como que tu pretende lidar com isso na tua gestão. Esse é um assunto bem sensível, né, e muito importante de ser falado. Primeiro porque a gente não pode fazer de conta que não existe, a gente sabe que existe. E eu já faço parte da gestão atual, né? Então, sempre que chegou até a gestão, a gente deu encaminhamento, mas hoje a gente tem uma comissão específica, né, de enfrentamento ao assédio moral e sexual. A gente precisa fortalecer essa comissão e identificar cada vez mais quem são as pessoas dessa comissão, porque são elas que recebem as denúncias, né? E a gente precisa, isso já está mapeado por nós, né?
a necessidade de ter um espaço para acolhimento, né, das vítimas, né, para as pessoas que vão fazer as denúncias, para que seja um ambiente seguro, para que seja um ambiente sigiloso, e que a necessidade da gente fortalecer essa comissão é para que a vítima ela não precise ficar passando por várias pessoas para falar sobre o que ela passou, né? Que ela seja atendida, seja acolhida num primeiro atendimento já, e aí sejam dadas todas as tratativas, porque existe todo um processo, né, dentro da instituição, de oitivas e tudo mais. Então, é algo que para nós é inegociável, né? A questão do assédio não pode acontecer, e o que depender da direção geral, política de zero assédio. A gente vai punir, né, quando for o caso, quando identificado, porque a gente precisa que as pessoas aqui dentro, para serem fortes, elas sejam respeitadas também. Perfeito. Uma dúvida que chegou bastante pra gente também é sobre as aulas no contraturno, que seriam os períodos integrais que já tiveram no passado. Uhum. A gente queria saber se na sua gestão você pretende continuar ou retomar essa prática. Na verdade, assim, eu concordo que sou super favorável que, né, se é uma necessidade a revisão, né, da quantidade de aulas, da forma como é feita a distribuição dessas aulas, a gente precisa sim conversar, mas lembrando que o que a gente faz hoje é previsto na legislação, né? A gente conseguiu, inclusive, aumentar a nossa divulgação e a adesão das pessoas para os nossos cursos, eliminando o contraturno, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue vir e ficar o dia inteiro. A gente tinha aí relatos de extremo cansaço dos estudantes. A gente tinha estudante que chegava, turmas, né? Que iniciavam a aula às 7 da manhã e iam até às 17h50. Com uma jornada aí de 12 aulas naquele dia. Então, a gente sabe, a gente sentiu quão cansativo era. Então, foi um ganho muito grande essa mudança na legislação, nos trouxe essa possibilidade de que os estudantes consigam vir estudar em um turno só. Mas a gente já tem aí 1 ano, né, que está fazendo nesse formato com atividades à distância, e a gente precisa analisar, né, quais são os resultados, quais são as melhorias, o que teve de ganho, né, para trabalhar em cima das informações. Lembrando sempre que a gente precisa ouvir dos professores, dos estudantes, né, e sempre também acompanhando as orientações da Pró-Reitoria e tudo mais. Mas está na hora da gente ver como é que funcionou até então. A gente já conhece os resultados de quando tinha um contraturno e agora a gente precisa entender como é que foi esse processo das atividades, né, à distância ao longo desse primeiro ano. Que a gente está só no 3º semestre ainda, né, da implantação. Certo. Outra questão também é em relação ao projeto da robótica, né, que é um grande ponto aqui de respeito assim, do nosso campus, que desperta também muito interesse dos alunos. E aí a gente gostaria de saber quais são os teus planos para o futuro desse projeto. A robótica é algo que a gente sempre sonhou, né? Lá em 2015, quando surgiu um edital para conseguir comprar equipamentos de robótica, a gente não tinha muitos professores no campus, então fui eu mesma que submeti. Na época a gente ganhou R$8.000 para compra de equipamentos. E mesmo assim, mesmo com as demandas da direção de ensino, um curso técnico que ia iniciar, eu fiz a submissão do projeto porque eu acredito mesmo que a robótica pode ser um grande incentivador. E a gente usa muito a robótica nos eventos, né, para mostrar as possibilidades que a gente tem aqui dentro. E hoje, infelizmente, a gente só consegue atender 28 estudantes. Já atendemos menos que isso, então a gente vem numa crescente. Mas qual é o objetivo para a robótica? A gente precisa de um espaço maior, e eu já me comprometi nisso com o Johnson, né? Na verdade, a gente, com a entrega do Bloco C, vai nos permitir dar encaminhamento a muitos projetos, né? A gente sabe que a robótica merece um espaço maior, e com a entrega do Bloco C vai ser possível, né, ter uma sala modular inteira e não só a metade. Além da busca por recursos para que a gente consiga mais equipamentos, porque a gente não atende mais estudantes porque a gente não tem o equipamento, né? Então, quais são os planos? Aumentar o espaço e aumentar o número de equipamentos para poder atender cada vez mais estudantes. Porque a gente usa a robótica como uma das nossas potencialidades, uma das nossas forças, né? Mas quando os estudantes ingressam aqui, nem todos conseguem participar, porque a gente tem um número limitado de kits. Então, o objetivo é crescer cada vez mais com a quantidade de kits
e, obviamente, vai ter que crescer o espaço, porque quanto mais gente, né, precisa de um espaço maior. Ótimo. Outra pergunta que surgiu é sobre a possibilidade de construção de vestiários e armários para os alunos. Aí a gente gostaria de saber qual que seria a tua resposta em relação a isso. Tá. Vestiários seria ali no âmbito da quadra, né? Eu já comentei na reunião de estudantes, nas 3 que eu fiz, sobre o plano diretor do Campus Dourados, né? É um documento de 2017. Eu não posso pegar o mérito da construção desse plano para mim, porque eu não fiz sozinha, eu participei porque estava na gestão. Mas já é previsto uma quadra com arquibancada, com o vestiário, né? Então, isso está no nosso plano de infraestrutura mínima para o campus. Então, significa que a gente ainda não chegou nem na nossa infraestrutura mínima. Então, sim, a gente precisa, né, ir atrás desses recursos para que a gente tenha ou adequação da quadra ou alguma coisa nesse sentido, porque faz parte do plano diretor. Então, é uma prioridade. Quanto aos armários, eu posso dizer para vocês, né, porque isso é uma demanda da direção de ensino. Hoje aqui a gente está falando de planos para direção geral, mas essa pauta é uma pauta da direção de ensino. E em 2019 a gente já iniciou o processo, né, para compra de... Na época nós pedimos 37 armários, cada armário tinha 16 portas, né? Então a gente atenderia com esse quantitativo 592 estudantes. Como vocês sabem, né, na rede federal, no governo do público, né, em instituições públicas, a gente precisa fazer aquisição tanto de equipamentos, mobiliário ou novas obras, tudo por meio de processo. E aí, naquele momento, o processo era de 2019, né? Nós recebemos o processo de volta pedindo para colocar outras atas, porque a ata que estava disponível ia dar um valor quase que o dobro do previsto. Mas a gente, né, já tinha esse planejamento para essa compra e sabendo também que a gente precisa de espaço para colocar esses armários, né? Porque hoje a gente conta só com o bloco A e o bloco B para colocar os armários. E ainda a gente só pode usar uma das paredes, porque existe uma legislação que fala sobre a distância que a gente precisa ter em corredores públicos, né? Então a gente tem que ter uma distância mínima de 1,5 m, caso tenha alguma emergência, precisa evacuar o prédio. Então a gente só poderia usar uma parede, né? Mas agora com o bloco C também a gente vai ter mais uma possibilidade de corredor, né, para colocar esses armários, porque a nossa intenção é que os estudantes recebam o armário no início do curso e que eles fiquem com esse armário até o final. Não que chegue, sabe, todo dia você pegar o armário que está vazio. Então, essa já era a nossa ideia lá em 2019. É uma das atividades, né, na direção de ensino. E eu tenho certeza que, uma vez eleita, vai ser prioridade também, né, da professora Mari, que ficará aí à frente da direção de ensino, pesquisa e extensão. Ótimo. Outra pergunta que a gente viu nas suas propostas é em relação à área de descanso. Como você pretende implementar no campus e em qual posição, ou se seria apenas quando o bloco C fosse entregue? Isso, é exatamente isso que você falou, é só quando o bloco C for entregue, mas eu, assim, posso estar sendo extremamente positiva, mas esse bloco vai ficar pronto para a gente já fazer o exame de seleção ali, no mês de outubro. Porque, assim, hoje é realidade, todo mundo sabe, não é... Eu acredito que não tenha ninguém nesse campus que não saiba que a gente tem limitação física, né? Inclusive, quando a gente tem reuniões e aí precisa reservar alguma sala, a gente já tem outras atividades reservadas, precisa mudar de lugar. Então, hoje, não vejo como sendo possível, diante, né, das prioridades, de tudo que já foi solicitado, a gente não tem espaço físico para fazer ampliação dessa área de descanso. E uma coisa que me perguntaram durante as reuniões é se era a ampliação da área de convivência, né? E pelo plano diretor, aquela área ali já está coberta, o que poderia cobrir. Então, a ideia é um novo espaço, né? E aí a gente precisa decidir qual o melhor espaço, como vai ser feito o uso e a conservação, mas são espaços diferentes, né? Os servidores têm uma área de descanso e os estudantes têm outra. E aí, por isso, a gente precisa ouvir cada uma dos segmentos, né? Da melhor maneira de organizar e tudo mais. Mas eu tenho certeza que, assim como o que a gente já tem hoje na área de convivência, né?
é muito bem cuidado. Tenho certeza que qualquer outro espaço será tão bem cuidado, tão bem utilizado quanto já é hoje pelos estudantes, né? E aí quem pôde acompanhar o crescimento do campus é muito bacana, muito bonito de ver, né? Como a gente foi aos poucos conquistando esses espaços, porque antes geladeira, micro-ondas ficavam nos corredores, né? No primeiro piso do bloco B. Então, hoje a gente já tem um espaço maior, a gente conseguiu colocar as mesas, os estudantes conseguem se reunir num local para se alimentar, mas lembrando que esse ainda não é o nosso mínimo, né? Pelo nosso plano diretor, a gente ainda tem que brigar pelo recurso para o bloco D, que é onde está previsto o auditório, o refeitório e a biblioteca, porque a nossa biblioteca também merece um espaço maior. Ótimo. Outra pergunta que tem sido bem discutido na campanha com os reitores, que é a questão da internacionalização e o intercâmbio. A gente já sabe que já teve alguns estudantes que passaram por isso aqui pelo campus e queria ver como é que vai ser na sua gestão, se você pretende continuar e expandir essa oportunidade. Essa ação de internacionalização, né, ela é uma ação que acontece no âmbito da reitoria com os Descamp, mas antes da gente ter essas parcerias feitas lá pela reitoria, a gente já tinha parceria no Campos Dourados com a FS, onde nós recebemos alguns estudantes, assim como nós também tivemos estudantes vindo fazer o intercâmbio, né? E a ideia é só aumentar cada vez mais. A gente precisa das oportunidades, a gente precisa ir atrás dessas parcerias para que os nossos estudantes tenham oportunidade. E a partir do momento que a gente tem a parceria, é incentivar cada vez mais os estudantes a se inscreverem nesses editais, participarem, né, dessas oportunidades que com certeza mudam a vida de quem participa. Então, é a intenção, sim, continuar indo em busca dessas parcerias para além daquelas que a reitoria já também consegue fazer por lá, né? Perfeito. Em relação ainda, perguntas em relação à proposta, veio de como que iria ocorrer a implementação das salas temáticas. Sala temática é um assunto que a gente já discutiu algumas vezes em reunião de ensino, né? Porque alguns professores sentem necessidade de ter um espaço onde ele consegue dar mais a cara da sua disciplina, sabe? Então, por exemplo, laboratórios de informática que a gente possa, né, ter um processo mais criativo. Então, a exemplo do que o pessoal fez no Game Lab, né, onde você possa usar a parede, né, com uma tinta adequada, tá, gente? Não é qualquer parede. As salas temáticas vêm nesse sentido também. Então, por exemplo, onde a gente vai estudar geografia, onde vai estudar história, que a gente possa ter mapas nas paredes. Então, é nesse sentido. Nós já tivemos em um semestre, foi antes da pandemia, um grupo de trabalho que estava vendo dentro da nossa estrutura, e lembrando que a gente tinha uma estrutura mais limitada do que a gente tem hoje, porque nem tinham as novas salas modulares, se a gente conseguiria fazer essas adequações, né? E aí, por conta da infra mesmo, não foi possível. Mas, além, né, de ter essas salas para as aulas, a ideia é fazer até, de repente, uma espécie de concurso, sabe? Pegar uma obra literária e aí, naquele semestre, trabalhar em cima dessa obra e transformar aquela sala numa sala temática daquela obra estudada, fazendo união junto com as disciplinas daquele semestre de vários cursos. A gente tem o curso de marketing que poderia estar acompanhando todo esse processo. Então, é que a gente transforme mesmo a escola num espaço mais criativo, né? E que a gente consiga dar mais a nossa cara. Então, é nesse sentido. Mas é óbvio que, para isso, a gente precisa, né, que tanto os servidores quanto os estudantes comprem essa ideia, porque uma ideia sem ter ninguém para executar, né? Então, a gente espera aí uma comunidade bastante ativa, bastante participativa, para que a gente consiga dar vazão aí a todos os nossos sonhos. Ótimo. Então, assim, chegou já o momento da gente terminar a entrevista. Mas já? E aí a gente gostaria de agradecer, né, ao tempo e a disponibilidade de responder as nossas dúvidas. E aí daremos a você um tempo de dar suas considerações finais, né, conversar com os nossos queridos ouvintes. Ótimo. Gente, eu agradeço muito essa oportunidade. Passou muito rápido, eu achei que a gente ia falar de diversos temas, então, se de repente você que está nos assistindo ficou com alguma dúvida,
sempre pode nos procurar, né? Eu sou uma pessoa super disponível. Para além desse período de campanha, né? Eu sou uma servidora do Instituto Federal que está à disposição para falar sobre projetos, para falar sobre ideias, para falar também sobre problemas, por que não? Então, deixo o meu convite para você conhecer o nosso plano de gestão, fazer uma leitura crítica, lembrando que lá a gente trata de temas para os próximos 4 anos. Eu sou uma pessoa que hoje, né, enquanto servidora pública, tenho servidora só no IFMS, né, mais de 13 anos de IFMS, de experiência nessa rede, e quase 9 anos de gestão na direção de ensino, pesquisa e extensão. Então, é a partir dessa minha experiência, né, na DIREM, que eu tenho certeza que estou preparada para esse novo desafio. É uma direção diferente. Então, muito se fala em mudança, né? Nós precisamos de mudança. Eu espero que você consiga perceber essa mudança, né? Nós estamos falando aí de mudança de direção. Então, eu tenho muito mais a contribuir na direção geral e eu tenho certeza que, junto com a equipe que eu escolhi, né, diretamente para trabalhar comigo, a professora Mari e o Danilo, nós faremos um excelente trabalho e faremos do IFMS um campus cada vez mais produtivo, cada vez mais unido, cada vez mais forte. Porque esse é o nosso slogan, né? A gente quer fortalecer as pessoas para conquistar o futuro. E para esse futuro, a gente precisa do seu voto de confiança. Então, no dia 6 de setembro, vote na professora Nathalie para a direção-geral do campus. E você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e acompanhe nossas redes sociais. Até a próxima.